um convidado do nosso bate-papo na MEG e hoje estamos com o Che. Obrigado. Essa entrevista é especial, né? Essa é, vai lá com a Sami. Oi, Che. Tudo bom? Bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá? Apesar de você já ter visto a MEG, vamos dar uma olhada que tem umas mudanças nela lá, ó. Vamos ali. Teve a participação do meu cunhado aí, né? Olha lá as pastilhinhas, que legal. Teve. Tá muito legal. Entra aí, Che. Não bate a cabeça, né? É, cuidado com a cabeça. Isso aí eu falo pra todo Eu tô mundo. craque já. O Che consegue ficar de pé? Consegue. Comigo. Ah, Nossa, muito legal. A gente Não colocou. cabe nessa cama aqui, cara. Cabe. É? Cabe. Ah, apesar que eu não durmo reto, eu durmo de. Tá vendo? A gente colocou a pastilhinha, colocamos um Essa aqui rodapé. que Ó. você fez com o Edson, né? É. Muito legal, né? Ó, colocamos rodapé. É que agora ela tá judiada porque ela veio de 8 mil quilômetros de uma viagem. Ah, Que verdade. a Vou, gente vou deixar fez até o card agora. aí da viagem que a gente fez. Muito legal. É, isso Muito mesmo. legal. Aí tem ali, ó. Não sei se você já tinha visto aqui, ó. Se precisar de uma emergência, tem uma privadinha. Legal. Ah, é uma privadinha, É uma isso? privadinha. Ah, que legal. Tem o chuveiro. Chuveiro, água quente, água fria, fogãozinho, geladeira. Show de bola. Vamos lá? É isso aí. Bora pra vamos. entrevista? Você já deu? Já deu? ó. Não, eu vou dar agora. Vai lá, Che, que eu vou te dar lá um presentinho. Opa. Presentinho é sempre bom, né? Ó, esse presentinho aqui é uma colaboração aí dos nossos apoiadores. Pessoal da RS Camisetas e da Viva Viagens, Legal. que contribuiu com a gente. Fica aqui. Aí é nóis. Olha, ó, Viva Viagens e RS Camisetas. Muito legal. Você quer entrar para pôr colocar? na Você vai por aí mesmo? Será que dá pra pôr por cima? Acho que dessa dá, aqui? acho que dá. Deixa Eu já deixei uns tamanhos um pouquinho maiores, que o pessoal, fica ruim, eu pessoal que sente muito frio. Não, em São Paulo, quando a gente tá São Paulo, gravando hoje já é aqui, no hoje Santos, tá. né? Aí, ó. Olha, ó, agora estamos no mesmo time. Aê, muito bom. Legal. Vamos lá, a gente volta lá da frente para a entrevista então. Valeu, obrigado mais uma vez aí, vamos lá. Vambora. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Che hoje. E Che, tem mais um presentinho aqui, ó. Agora do nosso apoiador, Opa! o Seu Boné. Aí você escolhe um Legal. dos dois. Esse aqui tá com o do bate-papo. O pessoal aqui do Bons Vinhos, Seu Boné. E aqui o Viagem com Escalas. Muito legal. Esse daqui tá com o Viagem com Escalas, o bate-papo na MEG e o pessoal do Bons Vinhos e o loginho aqui do Seu Boné. Legal. Qual Vai você quer? usando? Quero neguinho. Esse aqui? Bate-papo com a Meg. Então tá bom. É pra ir usando? Pode ir usando, seria até bom. Vai desmanchar meu cabelo? Agradecer mais uma vez aí o pessoal do Seu Boné, vou deixar aqui o Instagram deles. Precisando é só falar lá com a Isadora ou o Patrick, atendimento super especial e o boné de extrema qualidade. E aí? Beleza? Ficou belezeira? Sensacional. Ó. Então vamos lá. Bom, Che, o início do nosso bate-papo a gente sempre começa do mesmo jeito, que é perguntando sobre o tempo que você tem de férias, né? Como que você faz? Você tira 30 dias, você procura tirar 20, depois 10? Como é que é o esquema que você faz? Tem normalmente 30 dias por ano. Primeiro, obrigado pelo convite. Super legal estar aqui com vocês. A gente veio de Santos aqui especialmente pra gente poder gravar. É isso aí. E normalmente eu tenho 30 dias por ano, mas eu divido. Às vezes 10, depois mais 10, ou 20, 10, né? E não tenho assim mas no máximo os 30 dias por ano. A não ser quando acumula de um ano para o outro, você tira menos no ano, tira mais no outro. E o regime que eu trabalho também, ele é mais flexível para isso, né? Porque eu não dependo, não sou CLT, então ele facilita um pouquinho para a gente poder fazer esses agendamentos aí. Entendi. E assim, a gente falando de Brasil, o que você já fez aqui no Brasil que você conhece? A gente tem que dividir isso aí, o que eu fiz a trabalho e o que eu fiz como Turismo, passeio, né? E turismo, né? A trabalho, Rio Grande do Sul, eu já fui. Para Santa Catarina eu fiz muito turismo para lá, eu fui acho que uns 6 anos seguidos para lá, eu fui lá ficar em Floripa, eu conheço muito bem Floripa para andar, porque também não é muito difícil, né? A parte da ilha, da né? ilha, não, a né? parte continental a gente nem ia. Né? E lá é bom Da demais. Ravan para dentro, né? E fomos para comemorar 5 anos
porque a gente estava junto, eu e a Dora. Nós fomos para lá e passamos lá, acho que uns 10 ou 15 dias, e cada dia a gente ia para uma ilha. Sensacional, né? Curitiba também conheço, outras cidades do Paraná. Depois Minas conheço Salvador, Rio, né? O Rio de Janeiro, que eu já ia muito, isso por todas as empresas que eu passei, que não são muitas, né? São 3 empresas. Então, e até Salvador, o máximo que eu fui. Fui a Porto Seguro, de lua de mel, isso faz muito tempo. Fui para Comandatuba, ilha de Comandatuba, quando eu casei, porque tem uma amiga nossa, Anaí, que trabalha, hoje ela está no Conrad. Mas que agora chama Enjoy, né? Enjoy, inclusive eu fui para, depois a gente vai falar disso, né? Quando a gente foi lá para Montevidéu, a gente foi conhecer o hotel, né? Passamos na frente só, e agora eu nunca tinha visto por dentro, vi umas imagens por dentro, no seu cassino quando a gente entrou ali. A gente foi de navio uma vez, né? De navio, na viagem do navio. Então o Brasil é isso, até Comandatuba e depois Porto Seguro, e uma vez a trabalho para Salvador. E nessas viagens a trabalho, você conseguia misturar um pouco de turismo ou exclusivamente trabalho? Era muito difícil, porque eu estava a agenda já com as visitas todas agendadas com os clientes e tal. Mas à noite saía para jantar, alguma coisa assim. O tempo não era nunca muito longo, né? Eu sempre ia de avião, então a locomoção lá era mais difícil, era táxi e tal. Mas deu para conhecer. Na época do Europa, quando eu trabalhei no Purificadores de Água Europa, a gente tinha o distribuidor que recebia a gente lá. E, por exemplo, a gente foi para Belo Horizonte e o distribuidor levou a gente num lugar que era um morro que você sobe lá e você solta o carro e o carro anda sozinho. Rua do Amendoim. A gente foi lá. Muito legal essa. Vou deixar uma cena aqui, a gente foi para lá também, vou deixar uma cena aqui. Nós estamos aqui na Rua do Amendoim, em BH. Meu amor tá dentro do carro. E ali tem uma descida para chegar naquela rua. Aí dizem aqui que se você soltar o carro, ele vai subir ao invés de descer, ó. Porque é descida para lá, ó. Vai, solta. Ah, falhou, hein? Pera aí, deixa eu dar uma empurrada nele. Pra frente, pra descer. Vou empurrar pra descer. Olha lá, o carro tá subindo. É verdade, né? A gente fez umas 3 tentativas pra dar certo, né? Então. A gente fez. Eu acho que ele tava tão acostumado, era o Marcos, perdão, que é o distribuidor que tinha lá, foi de primeira já. Eu não lembro se andava pra frente ou pra trás, se deixava em ponto morto, o carro andava e era ali, reto ali, né? Foi legal isso aí. E o de Janeiro também rolava assim, então sempre dependia do tempo que o distribuidor também tinha. A gente tinha feito também a viagem que a gente fez, também tinha sido o Máximo Salvador. Vou deixar também aqui a capinha do nosso vídeo. Entra lá no YouTube, assiste, que tá bem legal. Inclusive a gente passou um perrengue lá para chegar em Salvador na balsa, que foi coisa... Midinha, fala, é coisa de outro mundo, né? É porque a gente não sabe, né? A gente vai pelo Waze, aí o Waze te manda pelo caminho e mandou pelo caminho da balsa. Mas tinha um outro caminho que desviava lá por cima, demoraria, tal. Nossa, ficamos acho que umas 2 horas aguardando, esperando a balsa. Pois é. Tem uma história legal também, a gente foi a convite do distribuidor para Balneário Camboriú. Fui eu e o Davi, que trabalhava comigo lá na Europa na época. E o Luca foi junto, foi a primeira viagem do Luca de avião, né? E quando a gente chegou lá, cadê a mala do Luca? Nossa. E não tinha. E a chupeta, a mamadeira, tava tudo dentro. Ele era pequenininho. Nossa. Eu tinha uns 4 anos. Nossa. E aí chegou lá e falou, cadê o meu TT, a minha chupeta? Eu disse, puta, Luca, aqui não vende chupeta. A mamadeira tudo bem, né? Mas aqui não vende chupeta. Vocês aproveitaram a gente situação. tá em outro lugar. E ali foi que ele parou de chupar chupeta. Olha que tática boa. Foi legal. Foi interessante. Foi muito legal. E a gente ficou lá uns 5 dias. Aí ali a gente aproveitou. Deu pra ir pra praia, porque os eventos eram só à tarde, dava pra ir pra praia de manhã, o fim de semana também. Foi tudo a convite dele. Então a gente conseguia, quando era possível, conciliava, né?
E sua primeira viagem internacional, chefe? Foi a trabalho ou foi turismo? Foi a trabalho, em 1996, eu fui para Chicago. Nossa. O chefe sabe 96. exatamente. The Wind City. Sabe o que eu lembro? Porque a data do passaporte. Foi quando eu tirei o Quando passaporte. você tirou. O primeiro visto, tudo, né? E foi tudo a Sim. empresa que fez. Eu só fui lá para fazer o visto, né? Que tinha que estar presencial. Foi na época da Europa, né? Na época da Europa, fui com o seu Dácio e com o seu Carlos. A gente, no Europa, era membro da Water Quality Association, que é a Associação Mundial da Qualidade da Água. E a gente foi para lá e nessa época, o boom em Chicago, lógico, era Mr. Michael Jordan. Cara, foi uma limusine buscar a gente no aeroporto. O aeroporto é bem Nossa. distante da cidade. Pegou a gente, a hora que você entra, olha, até me arrepia de lembrar, você entra na cidade, era só Michael Jordan, aquela imagem dele, da bandeja dele, Sei. nos prédios, sabe, nos outdoors, tudo era Michael Jordan. Tudo era Muito Michael legal lá, né? E o legal foi que eu sempre tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, acho que todo mundo, a maioria tem, né? E quando a gente chegou lá, a gente ficou na Michigan Avenue, no Intercontinental, e do outro lado era o Marriott, onde era o evento. Eu subi, entrei no quarto, abri a janela, olhei pra baixo na avenida, tá passando aquele ônibus escolar amarelo, eu falei, Nossa, tô nos nos Estados Unidos. É o sonho ver aquilo lá. Você foi no Sears Towers, não? Nós fomos Subiu no lá? Sears Towers. Então, o seu Dácio não era muito de passeio. Aliás, que Deus o tenha, né? Ele não era muito de passeio, o seu Carlos já gostava mais. E a gente estava na mesma avenida, que os Sears Towers era mais para baixo ali, né? Então a gente chegou aí lá em cima, onde tem o rio, né? O rio, onde tem Michigan. o rio, e depois vira a Michigan Avenue. E ali tinha um evento também da Water Quality que a gente foi um evento legal. Mas assim, não tinha muito, o seu Dácio não falava inglês, então qualquer coisa que ele precisava pedir, ele tinha que ligar pra mim, pra eu ligar pra pedir. Nossa. Até um milk, um leite. Pede um leite pra mim, Marcelo, seu Marcelo, você era seu Marcelo, né? Nós ficamos assim, acho que uns 3 ou 4 dias e voltamos. E foi a primeira assim que deve ter muito pouco turismo, quase nada, não saímos. Porque você tava de um lado no hotel e do outro era do evento, só um frio. Eu tava com um terno de lã e o vento entrava e cortava a pele, meu. Então, pra quem não sabe, lá é conhecido como The Wind City, que é a cidade do vento. Eu peguei lá menos 13 também. E no inverno ainda, um vento gelado, cara. Muito forte, assim. Mas foi uma sensação muito legal. E fora essa primeira viagem, lá eu fui para Albuquerque, no Novo México. E a gente foi conhecer aquelas aldeias que tem do outro lado na Rota 66. Eu passei na Rota 66, foram acho que 3 quilômetros. Mas eu posso falar que eu pisei na Rota 66. Subimos para conhecer, vimos uma igreja. Lá em cima a aldeia é toda cercada e eles fazem um negócio assim no muro com umas bolas. Sei. Isso é para a noite, quem tentasse invadir a aldeia achasse que fossem pessoas. Nossa, aparecer a silhueta da pessoa. Que fossem guardas e tal. Depois que o cara aprende, aí fica fácil de invadir, né? Mas assim, é muito legal, muito rústico, tudo casa de barro, né? Que eles fazem lá, e os índios nativos. Então você faz um passeio ali. E Albuquerque, mais recentemente, pra quem não sabe, entrou definitivamente no mapa quando saiu a série do Breaking Bad. Que aí depois... É bem desertão lá. Tem até o tour lá pra Tem fazer negócio de lugar. balão também, né? Os passeios de balão lá. A casa do Breaking Bad, quando você chega lá perto pra bater foto, a dona chama a polícia. É tanta gente que vai na Tanta frente. Nossa, gente. posso imaginar. E eu não assisti, mas teve um lance de jogar pizza no telhado, não é? Aí o Porque pessoal... tem uma cena que o guarda joga, o policial joga pizza no telhado. Aí os caras vão lá e jogam a pizza no telhado da mulher. Isso, né? Imagina. E a mulher não tem nada a ver com o filme, nada a ver com a série, com nada, né? Ô Chay, pegando esse gancho aí dos Estados Unidos, o que mais você fez aí nos Estados Unidos? Eu sei que você já fez bastante em Nova York, né? A gente foi para uma cidade chamada Newbury, que é perto de Cleveland. Sei. E ali tem uma situação especial. Foi o dia que a gente fechou a parceria com a empresa que a gente foi visitar. Uma empresa de água, que era mais água assim, industrial, essas coisas, né? Eram uns tanques grandes que faziam, não era uma coisa só residencial. E quando a gente fechou, era muito pertinho é uma cidade muito pequenininha. A gente estava num restaurante e o restaurante era muito perto do hotel. E eu falei pro seu Dácio, eu posso ir a pé? Ele falou, mas por que você quer ir a pé? Foi por 2 motivos. Um para agradecer, porque a gente fechou, e outro que foi a primeira vez que estava nevando. Primeira vez que eu vi neve, eu fui andando na neve. Só que marinheiro de primeira viagem, né? Puta, eu cheguei com o sapato tudo molhado.
Cuidado, céu. Um frio. Aonde é? Qual o nome da cidade? Newbury, Que fica onde? perto de Cleveland. Perto de Cleveland. E foi interessante porque antes a gente tinha ido pra ir de Cleveland pra Newbury, a gente pegou um aviãozinho. Só que você entra, tem um negócio assim com aquelas redes de coisa da mala, né? Da bagagem, né? Sei. No avião, você que põe. Você põe lá, vai pondo em cima. Mas cabe 8 pessoas no avião. Aí ligou o motor, daqui a pouco vem um moleque, acho que tinha uns 23 anos. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou apoiado assim da cabine pra área onde estão as coisas, sozinho. Meu nome é não sei o que, eu sou o piloto, nós temos um tempo de viagem de não sei quanto para chegar até Newbury, não sei o que. Eu olhei pra janela, uma neve. Isso aqui não vai dar certo. Nossa, que medo. Um moleque. E puta, aí começou a taxiar, não sei o que. Eu falei, isso aqui vai derrapar, não é possível. A hora que ele acelerou e começou a tremer o avião inteiro. Já viajou de Brasília? Aquele avião Brasília? Não. Treme tudo. A hora que ele começou de hélice. Começou a tremer, as malas começaram a cair lá atrás. Eu falei, não vai dar certo isso aqui, né? Em 2020, quando eu fui para Nova York, eu fui naqueles que era 3, 5 e 3, né? O avião gigante. E aí depois de Nova York para Boston, eu fui num que era um corredor e 2 e hélice. E o avião fazia assim. Não, ele ia e ele falava, eu vou ter que desviar aqui porque aqui tá com muita neve para não pegar, meu. Ia tudo assim. E na hora de pousar, um aeroportozinho, sabe, esses pequenininhos, que tem, eu falei, isso não vai dar certo, né? E aí pousou. Mas assim, eu nunca tive problema com o avião. Eu sou daqueles que entram no avião, pego o travesseirinho, eu pego janela, porque eu também não levanto para ir no banheiro, essas coisas e tal. Eu ponho ali e vou dormindo. Mas agora dá pra comer esse agora. Sim. Mas ó, eu vou falar uma coisa. Eu nunca tive problema com o avião, mesmo em turbulência, nada, zero. Não tive medo, vai cair, nada, zero, nunca tive nada. Primeira vez que eu viajei com a Júlia e o Gustavo no mesmo avião e o avião tremeu, aí você tá com aí alguém, é diferente, né? você tá com teus filhos, aí eu falei, puta, aí você reza, pede, né? Foi as primeiras, mas essas foram de trabalho, né? Não tinha. Qual foi a primeira de turismo, assim, internacional? De turismo 100% turismo mesmo. 2014, que nós fomos com o meu irmão Eduardo, toda a família dele, os filhos dele, foram os filhos do outro meu irmão, Lélio, e ficamos numa casa que ele alugou lá em Orlando. A gente foi para conhecer a Disney. A gente foi todos os pais, era só Disney e International Drive, né? Deixa eu te falar uma coisa interessante, né? Vocês foram pra Universal, não foram? Fomos. Mas você viu que você falou só Disney, né? É o que todo mundo faz. É costume. Se o cara for pra Orlando, pra International Drive, pra Universal, não for pra Disney, se perguntar pra onde você viajou, ele falou, foi pra Disney. Foi pra Disney, é normal. É isso mesmo. E aí, espetacular, né? Os parques, tudo. E aí você foi com seu filho. E outra assim, né? eu sempre fui meio assim com montanha-russa. Nunca fui muito amigo de montanha-russa. Só que você chega lá, toda molecada, pô, solte o cheque, não vai? Vou ter que ir, né? Primeiro é que nós fomos no Hulk. Nossa, Universal. E eu não sabia que o Island of Adventure. Era pior, né? Eu não sabia que o Hulk iria subir. Eu falei, tá subindo devagarzinho, vai chegar lá em cima, vai despencar, porrada, né? Aí eu tô lá de boa, de repente, puta, eu falei, nossa, ninguém me falou isso, né? E aí eu fui pegando gosto, né? Tanto que uma que eu gostei muito é aquela que ela sobe assim, depois que aí você fica escutando, você escolhe a música que você quer. A Rocket. Nós vamos aqui na Rocket agora. E foi interessante porque eu tava com o Vitor, filho do Lelinho, e quando a gente chegou lá, eu falei, Vitor, vamos ficar pra trás aqui, tinha umas 3 pessoas no frente. Aí tinha um negócio que pra você passar que tem uma altura mínima pra você poder entrar, né? E aí o Vitor falou, será que eu vou passar? Eu falei, não, você é mais alto, fica tranquilo e tal. Aí, o primeiro da fila desistiu. O segundo, na última hora, falou, eu não vou em primeiro. Quem que sobrou? Eu e o Vitor na primeira cadeirinha. Nossa, delícia. É provação isso aqui. Mas foi assim, foi a melhor, tanto que a gente saiu como tinha o ticket lá que você podia entrar no free lá, né, no mais rápido. É Fast Pass que chama. Fast Pass. E além do Fast Pass tem o Single Rider, né? O Single Rider é quando você... para não pegar a fila, né? Tem uma fila exclusiva dele e você vai sozinho. Se você tiver com mais gente junto,
Você não vai, porque você é individual, você não tem ninguém junto para sentar com outra pessoa que Exatamente. Você não conhece, né? Pelo menos a fila anda, né? Já quer uma aguinha, alguma coisa aqui, ó? Aqui tem. Ó, tem uma coquinha zero. Ó, coca tem com café, vou tomar. coca com café, tem aguinha. Isso aqui a gente colocou, é uma geladeirinha 12 volts. Ela mantém a temperatura da bebida. Do jeito que ela veio pra cá, ela mantém. E se você colocar a comida quente, por exemplo, ela mantém até 55 graus. Que legal. E isso aí pra gente, nessa viagem que a gente fez agora, foi espetacular. Nossa, imagina. Porque não precisava ficar indo lá atrás na geladeira pegar coisa, entendeu? Se para no posto, compra alguma coisa, põe aí, tá garantido, né? Espetacular essa daqui. Vou tomar essa aqui, será que vai? Bom. Nós estamos finalizando essa primeira etapa aqui do bate-papo na Mega aqui com o Xé. Nós vamos dar uma paradinha aqui agora, vamos passar lá para trás, vamos fazer um cafezinho, que é um oferecimento lá da Moca Café. Vou deixar aqui o Instagram deles também. E a gente volta lá atrás falando de exterior, falar de Nova York, de Miami, Orlando e Fort Lauderdale, que com certeza o Xé já fez, navio. E falar de Londres também, que o Xé já foi assistir torneio de tênis em Londres. Tem muita história aí. Perrengue, né, Xé? Precisava saber uns perrenguinhos teus aí. Tem uns perrenguinhos pra contar. Você já pode ter passado. Tava até relembrando deles hoje de manhã. É isso aí. A gente volta lá de trás. Bom, continuando com o Xé aqui, a segunda parte do nosso bate-papo aqui na MEG. Xé, agora chegou a hora do cafezinho especial. Mais uma vez aí o apoio da Moca Clube. Como é que funciona? São 4 sabores que eles mandaram. Tem o bala de caramelo, tropical, Copiatã Bahia e Mr. Chocolate. Você dá uma olhadinha aí, vê o que você quer. E eu passo o cafezinho pra gente tomar e continuar nosso bate-papo aí. O meu paladar é doce, né? Mr. Chocolate ou bala de caramelo? Eu vou nesse bala de caramelo aqui, ó. Ó. Caramelo, baunilha, doce de leite, nossa. Especial. Ó, então... Fechou. Bala de caramelo pro Xé, vou passar o cafezinho e a gente volta aí pro nosso bate-papo. Ó, hoje pro nosso cafezinho especial estamos com um novo apoiador, vamos dizer assim. Pãozinho, a Padoca. Vou deixar aqui o Instagram deles. Fiquei sabendo que é um pãozinho super crocante, vamos ver aqui, ó. Ó, especialíssimo, hein? É, e ele é fermentação natural, viu? Mas mais especial ainda. É isso aí. Vamos lá, Xé, experimentar aí o nosso... Brindar com um cafezinho. Com um cafezinho, ó. Nossa, olha o aroma dele. Especial. Normalmente o aroma é mais gostoso, né? Mas aqui o aroma empatou com o gosto. E aí, ó, como eu falei agora há pouco, estamos aí com o nosso pãozinho lá da Padoca. Sourdough. É bonito, né? Com fermentação natural. Vou deixar o Instagram aqui de novo. Quem quiser, entra lá, faz a encomenda, que é bola, outro nível, hein? Gostoso. Bom, Xé, vamos lá, continuando o nosso papo aí. Vamos falar agora de outros lugares que você foi lá para os Estados Unidos, Europa. Queria saber um pouco das suas histórias de Nova York. Eu sei que você gosta de andar. Você é um cara que eu adoraria fazer uma viagem junto para Nova York. A gente já falou disso, né? É verdade. No ano de 2014 mesmo, que eu falei, né, anteriormente, que a gente tinha ido fazer a primeira viagem lá para Disney, eu fui a primeira vez para Nova York para assistir o US Open, assistir o torneio ao vivo lá em Flushing Meadows. Foi show de bola. Só que para mim foi uma overdose de torneio. Porque você imagina, nunca fui para Manhattan, não conhecia Nova York. E aquilo começou a me dar uma coceira. Aí no ano seguinte, em 2015, eu fui pro Miami Open, que a gente foi para Orlando, depois foi para Miami para assistir os jogos. E no mesmo ano a gente foi de novo pro US Open. Só que aí eu fui
4 dias antes, sozinho, fiquei num hotel até o pessoal chegar. E esses 4 dias eu andava em média 32 km por dia. Delícia. Nossa. Eu saía sem destino. Um dia eu ia pela Avenida do Rio, no outro dia eu ia pelo outro, no dia eu ia pelo meio, eu descia a Quinta Avenida até lá embaixo. Nossa. Aí tinha aquela praça lá do Arco do Triunfo, onde tem a casa do Will Smith do filme Eu Sou a Lenda, né? Washington Square. E ali assim, cada mergulho é um flash, né? Cada esquina é um filme, cada rua é uma série. Nossa. E assim, até me arrepia de lembrar. O lugar que eu mais gostei de conhecer foi Nova York. É suja, é barulhenta, é tudo. Não, e barulhento é bem coisa de filme, né? Quando eu fui conhecer a primeira vez, você vê filme, ambulância, você vê tudo passando. Não, é aquele exatamente barulhinho. desse jeito. Então, E ecoa, né? Oiê. Bom, tá, abriu. Vamos lá. Vamos seguir o caminho dos caras. E ecoa, né? Nos prédios. Lembra que eu né? falei que quando eu cheguei lá em Chicago que eu vi o caminhão amarelo? Quando eu cheguei em Nova York, eu escutei o barulho da ambulância, da polícia, eu falei, tô em Nova York. Né? Nossa, é muito Nova York. A fumaça É. que sai da calçada, que você vê nos filmes. Naquele tubo, né? É. Nossa, é exatamente do jeito que você vê nos A filmes. gente dividiu assim, a gente fez up, mid e o down, né? Pra poder fazer... Porque Conhecer. dá vontade de ir fazendo assim nas ruas pra poder fazer tudo, né? Conhecer Teve um direito. dia que eu desci a West Avenue, que é do aeroporto novo lá, né? Do Sully, que ele pousa na água do Hudson Hudson. River. Fui até lá embaixo, passei no distrito financeiro, fiz a volta, subi, atravessei a ponte do Brooklyn, voltei pela ponte Manhattan, né? Que é aquela É. azul. a A Manhattan. gente fez Voltei, assim. caí ali no Chinatown, andei É. no Chinatown, desviei de tudo Little que era Italy. escorpião, aquelas Little coisas, caí Italy. no Little Italy e fui subindo até chegar na Broadway e subir pela Broadway, até a Times Square. Espetacular, né? Aí desci de novo que o meu hotel era na 28, lá embaixo. Se Foi sensacional. você voltaria agora para Nova York. Tá com a passagem Sem aí, pensar, né? é o lugar que eu voltaria. É, a Fácil, gente- Essa é uma das perguntas, né? a Se você gente pudesse ir para o fala. aeroporto agora... fácil. Eu falo pra Dora toda vez, eu tô morrendo de saudade. Depois que eu mudei para Santos, esse negócio de viajar ficou um pouco mais assim. Até porque eu tô pensando em dar uma acalmada, preciso preparar minha aposentadoria e tudo mais. Então, assim, qualquer viagem que você faz é 2 meses de aposentadoria. É. Né? Mas assim, se tivesse que agora, você tem uma passagem quando você quiser. É Nova York. Mas você ficou também num hotel na Roosevelt Island, né? Que tem que pegar aquele... Nossa, ali foi. Ali é legal. Ah, não, foi um apartamento ali, Foi né? um apartamento. Aí depois, então, foi a única vez que eu fiquei em hotel. Aí depois eu ficava sempre em apartamento. Eu comecei a descobrir os apartamentos e a gente ficou nessa. Não é Roosevelt Island que chama? É, né? É, acho que é, que você tem que pegar o bondinho. Você pode sair de lá de carro, de trem, de barco, de teleférico ou a pé cruzando a ponte que tem ali. Que é a terceira ponte, que é BMW, né? Que chama as pontes, né? Brooklyn, Manhattan e Wilsboro. Essa daí, que é essa ponte aí. E aí foi Não, sensacional. mas o teleférico é espetacular, né? Pegar Nossa, aquele teleférico cada ali. dia a gente ia uma coisa que eu nunca fiz, eu desci, peguei o barco, ele vai pelo, aí lá no East River já, né? Vai até lá embaixo, perto da altura do Liberty Park, você já sai ali e tem uma história interessante, porque meu filho foi nessa viagem comigo. E tava o Décio, um amigo nosso. E chegou lá, na hora de sair, o Luca falou, ah, não quero ir, vou ficar aqui, já me fez andar 30 quilômetros ontem, não sei o quê, né? Pô, você andar em Nova York, tirar uma soneca no gramado, embaixo da Brooklyn Bridge, quem pode fazer isso, né? Aí, aí eu falei, tá bom, então a gente tá indo, você fica aí, qualquer hora a gente se encontra. Puto, né? Aí daqui a pouco a gente tava saindo, era um corredor grande assim do apartamento, o Décio falou, pera, por que eu esqueci o cigarro? Mas eu vi que ele tava com o cigarro no bolso. Aí ele voltou, aí foi quando a gente chegou perto da barca, o Luca me ligou. Onde vocês estão? Eu falei, tô no barco. Não, pera que eu tô indo. Eu falei, eu já tô dentro do barco, não dá pra ir mais, porque eu já tava bravo mesmo, né? Aí eu imaginei que o Décio voltou, falou, pô, teu pai tá gastando maior grana, te trazendo pra cá, Nova York é caro e tal. Aí ele falou, e onde é que vocês vão? Eu falei, então encontra comigo no Liberty Park, tem como é que chama? Starbucks.
Tem uns Starbucks lá em Nova York, não tem? Tem um ou dois, né? Aí ele foi pra lá. Só uma coisa, Liberty Park ou Battery? Não, o Battery é lá embaixo. Como é que chama aquele da biblioteca? Que tem não no sei, filme porque- que inunda. Não é Liberty. Porque o Liberty Park é do outro lado, do New Jersey. É Bryant Park. Bryant Park. Que tem aquele prédio assim, Isso. né? Ah, o Isso. Brian é que eu É, gosto é. dele. Aí eu falei pro Luca, ó, então pega o trem que vira metrô, né? E desce lá no Bryant Park, você vai Aham. sair na cara do gol. Lá a gente se encontra em frente ao Starbucks. Aí nós fomos de barco, fomos andando até lá. Cheguei, tô na porta esperando ele vir de fora. Ele não fala inglês, não conhecia Nova York. Daqui a pouco ele sai de dentro com um copo desse tamanho do milkshake se de virou. morango, não sei o quê. Imagina. Que legal, né? Muito legal, se Ah, virou. isso é muito bom. É. Mas assim, a mais legal de Nova York foi que uma vez a gente ia para ficar em hotel. A Dora ia comigo. Só que tem uma amiga dela que foi para lá há muitos anos. Ela foi para fazer faxina. Hoje ela tem uma empresa que faz faxina, Nossa. New Jersey. Minha amiga tudo. também é a mesma coisa. E ela mora em New Jersey, só que você tinha que ir lá e atravessar. Então ela falou, vocês podem ficar em casa. Uma puta casa, assim, enorme. E ela tinha de viajar pra Grécia pra encontrar com o filho. Ela Nossa, ficou viaja a casa pra todo vocês. ano, 3 vezes por ano com essa grana. Ficou a casa. E o marido dela, e os cachorros, né? O marido dela trabalhar, ele trabalha numa oficina da BMW que tem lá. Com a grana que a gente economizou, que ia gastar de hotel, a gente conseguiu ficar 17 dias. Nossa. Só que eu tinha que sair todo dia de lá, ia pra ilha, deixava o carro no estacionamento. Nossa, a Dora chegava no fim do dia, ela falou, nunca mais eu venho com você, porque eu fazia De ela andar. andar. Não. E eu falava pra ela, não, já tá chegando, eu ali na Nossa, o esquina. Pedro fez a mesma coisa em Nova York. Ele falava, calma, são 2 quarteirões. Passava 10 quarteirões, 15 quarteirões. Eu falava, cadê ele? Não, mas só mais um pouquinho. Eu falava assim, nós estamos na 60, é 81, mas é ímpar, é de 2 em 2. Então. E aí, Não, como a gente tava de carro, o que a gente fez? A gente foi pra Washington, aí você vai, né? Desce, né? Quando vai pra desce. Washington. Baltimore, Pensilvânia, Filadélfia Foi e tal, foi sensacional, muito foi. legal. E conhecemos Washington, que eu adorei. Assim, a gente cruzou aquele negócio lá do Forrest Gump, né? Que ele tá numa ponta, ela tá na outra, lá onde tem o The Wall, lá Jefferson, E andamos por lá, fizemos aquele passeio de ônibus para conhecer e tal. Só que a gente foi e voltou no mesmo dia. Mas você fez o que, Washington? Foi no Arlington cemitério? Fomos no Arlington. Ah, a gente dormiu lá. Nós dormimos do lado, pertinho do Arlington, do outro lado, né? Fomos no Arlington. Esse hotel que você dormiu não, na feira do McDonald's? Exatamente. Não, foi você que me indicou. Quando a gente foi nesse Exatamente. hotel lá. Tem um posto do lado, um McDonald's do isso outro. mesmo, É a isso aí gente mesmo. ficou. E mais pra baixo tem um restaurantinho super transado, assim, cheio de figurinha, como se fosse gibi, assim, na parede. Muito legal. Aí foi lá no Obelisco, foi na Casa Branca. Aí foi tudo lá. Aí Fomos na fez Casa tudo. Branca. O Eduardo tava lá nessa época, meu irmão, tava ele e a Arlene, a gente encontrou com eles lá. Passamos na Casa Branca. Foi assim, de novo, né? Séries, House of Cards, né? Nossa. Você Tudo. começa a ver todos os lugares. Cara, achar aquele do barbecue que o cara come antes de ir o que o presidente come, né? Que era um amigo dele antes de ele ser presidente, que tem um restaurante que faz um churrasco aquele de porco que eles fazem lá. Nossa, Que ano que foi isso? Putz, 18, 19? Então, antes de 2011, eu fui antes de 2011, você podia fazer o tour dentro da Casa Branca. Ah, Aí depois de 2011, Puta, por causa do tem atentado... porrada de filme disso 2001, também, né? né? Depois de 2001 proibiram, né? é. E eu fui exatamente um ano antes que eu consegui fazer o tour dentro da Casa Branca. Quando a gente foi, você fica, sei lá, 1 quilômetro da Casa Além da Branca, grade, né? os caras ainda colocam uns negócios de contenção. Aí Se 18 muito caras andando lá longe, em cima, é, né? agora Armado. Não, sem chance. Agora você vai muito longe. Então assim, essa viagem a gente aproveitou bastante. Por estar de carro, a mobilidade que tinha. E aí tem o lance do perrengue. A gente saía de Manhattan 11 horas, meia-noite. Nesse dia a gente foi assistir Federer e Del Potro também, fomos nesse jogo. O Eduardo estava lá, a gente encontrou com eles e foi assistir o jogo. Aí voltamos, saímos tarde de lá. E você pegava uma estradinha, ia pelo Waze, né? Aham. Que eu acho que não era Waze na época, era aqueles... O navegador lá que você Não, tinha lá era que Garmin. O Garmin. você colocava era um o saquinho Garmin. de areia que ficava em cima do Pesado, painel do né? carro, né? Estamos voltando e tal, aí tem aquele negócio que você tem que parar. Mas tem o negócio de você Dá preferência. dar preferência. Pô, aqui no Brasil você vem, não vem ninguém, você entra. Você vai. Aí pegou, eu fui vindo, tinha lá o stop e tal, não sei o quê. Olhei, não vi ninguém, entrei, fiz o balão, na hora que eu tô subindo, puta Nossa. luz atrás da gente. Eu falei, meu Deus. E aí Isso eu era lembrei. tarde da noite.
meia-noite, meia-noite e meia, assim. No meio do nada, assim. A única coisa que tinha ali perto era o posto que tinha nessa rotatória que tinha para continuar a estrada. Né? Parei, e engraçado que eu parei e pararam mais uns 3 carros, né? Porque ninguém sabia. Você dirigindo? Eu dirigindo. E eu lembrei, não desce do carro, não tira a mão do não volante, tira a mão do volante, né? abaixa o vidro e tal, não sei o quê. Eu só esqueci de desligar o carro. E ele chegou, a primeira coisa que ele falou, desengata e desliga o carro. Aí eu desliguei, ele falou, fica aqui. Foi lá, liberou os outros 6 e falei, puta, é comigo mesmo. Só não viu a placa pra parar ali atrás? Eu falei, eu vi, mas só que eu vi que não vinha ninguém, eu entrei. Mas a placa, você sabe para que serve uma placa escrita stop? É para estopar. Eu não estopei. Aí ele falou, só tá com os documentos aí, me deu os documentos do carro e tal. Foi lá, puta, e ficou acho que uma meia hora de canseira. E aquela luz atrás, o farol do carro, aquela luz em cima, o giroflex, você não via nada, né? Daqui a pouco ele voltou no carro. Eu já consultei tudo aqui, só vou dar um warning pro senhor. Mas toda vez que o senhor vê uma placa de stop, o senhor para. Eu falei, então, desculpa, mas aqui no Brasil, como a gente usa... Você não isso tá no Brasil? Até para não parar, por causa de assalto, então ele falou, sinto muito pela situação do seu país, aqui não é assim, quando o senhor tiver uma placa de parar, o senhor para. Nossa. Isso porque o senhor já está com um warning, se o senhor fizer isso de novo, o senhor vai ser autuado, vai ser um problema, blá. Foi esse perrengue aí. Foi Deixa eu vou contar uma. A gente estava perto de Orlando lá. Aí uma cidadezinha que tem ali perto, chama Winter Park. Já foi para Winter Park, né? E eu, quando chegava na rua, no cruzamento, não tinha o stop, mas você dá aquela diminuída de prevenção, né? Aí andei mais um pouquinho, dava diminuída. Na terceira, o cara pegou, parou, chegou do lado e falou: por que você tá parando nas ruas? Aí eu falei, de prevenção, pode ser que venha o carro. Ele falou, a gente tem uma placa vermelha aqui, escrito stop. Quando tiver essa placa, você para. Quando não tiver, você não para. Eu falei, não, tudo bem, entendi, pode deixar. Ele falou, e sai da minha cidade. Get out of my town, cara. O guarda falou assim pra gente. Não, e ele pediu sua carta de motorista, você dele falou, mas isso é... É a nossa carteira isso de é lá, válido? Né? Eu falei, a nossa claro carteira que é válido, de motorista. Né? O cara pegou a nossa carteira, olhou e falou, mas essa aqui é válida, né? Alguma coisa assim. Essa foi brava. Esse cara foi bem... Poxa, aí lá em Nova York, falando assim mais um pouquinho, o que você fez? Alguma coisa de parte de filme, de televisão? Você foi no prédio do Friends, nesses lugares? Não fui direcionado para isso, mas eu já teve uma vez que a gente ficou na 72, então eu saía lá da 72, ia descendo, aí passava lá no 72 John Lennon. é onde deu o John Lennon. Né? Eu passava no John Lennon, depois ia pro Central Park. Eu nunca vi o Central Park em neve, eu sempre fui na época de setembro, assim, que é a época do torneio, inclusive, né? Todas as vezes que a gente foi na época do torneio e pelo menos um jogo a gente assistiu. Mas assim, fui no Empire State. Subiu? Subi, só não subi no Chrysler. Top of the Rock, você foi? Top of the Rock, fui. O elevador é muito legal. Lá embaixo, que é o World Bank que chama agora, né? Que era o antigo... Ah, você foi de novo já? Fui. Já quando a gente foi, antes de subir, a menina falou assim, ó, você quer subir, você sobe, mas tá tão nublado, você não vai conseguir ver nada lá de cima. Aí eu falei, então nem vou. Eu fui 3 vezes que eu fui na Nova York, eu fui lá. Aí você vai lá embaixo, tem já aquela piscina que fizeram lá embaixo, com todos os nomes e tal. E ali teve uma experiência legal, porque eu gosto de ir pra lá, mas eu não tinha feito isso. Foi na última viagem que eu andei de metrô o tempo inteiro. Que eu falei, agora eu quero conhecer como é que o nova-iorquino realmente anda. Mas antes eu ficava reparando, porque ali, sotaques diversos, que é gente do mundo inteiro lá, né? Mas eu ficava prestando atenção como é que as pessoas falavam, gírias para tentar pegar e tal. E eu tava ali esperando não sei o que, na entrada do museu que tem ali do prédio 12 de setembro, né? 12 de setembro. Tem o museu 12 de setembro, tem uma parte do estacionamento lá embaixo, né? Tal. Tinha aquela PlayStation branca assim, enorme. Chegou um cara, volunteer, ele trabalhava lá como voluntário e tal, e começou a conversar comigo. Eu fiquei uns 40 minutos falando inglês com o cara. Ele falou, de que estado você é? Olha. Eu falei, de São Paulo. São Paulo? Eu falei, São Paulo, Brasil. Ele falou, you are from Brazil? Eu fiquei um tempão conversando com o cara, em inglês, assim. Você chega no primeiro dia, você sabe isso. No segundo, você já sabe. Puta, né? Aí vai. Você vai no restaurante, você vai pegando gírias que eles falam, como é que você... Por exemplo, eu falava Zero Coke. Não é Zero Coke, é Coke Zero. Né? Porque se colocava na frente, eu achando que tinha que trocar também, né?
Então foi muito legal, assim, Nova York, eu adorei, é suja, é barulhenta, tem lugares que são mas feios. é legal, mas, sabe o que é legal? É o povo. Lá foi a primeira vez que eu vi um homem com turbante, sabe aqueles... Sei. Um cara com turbante, eu olhava assim, eu falava, sabe, você não vê no Brasil e você não vê em Orlando, ali, Miami, aqui onde a gente tinha passado, você não via. Mas em Nova York você vê, e não é um, você vê vários. O cara que te atende numa cafeteria, o policial ali da alfândega com o turbante, aquilo é uma coisa... Uma coisa interessante de Nova York, assim, ninguém fica olhando pra você. Não, você sair julgando. meia na rua... Se passar o cara com aquele cabelo punk aqui, todo mundo vai ficar olhando. Lá o cara passa do teu lado e... Muita diversidade, né? Lá a gente foi almoçar no Little Italy, comer aquele canole que tem no Little, que é coisa maravilhosa e tal. E tem uma passagem interessante, quando eu fui nesse ano com a Dora, a gente foi no Chinatown. Você sai da ponte, tem um Popeyes, alguma coisa ali, logo a gente comeu um negócio, aí vamos saindo, estamos andando, veio umas chinesas lá, bracelet, ring, bracelet, que eles vendem aquelas pulseiras e tal, né? A hora que ela mostrou, a Dora cresceu o olho, ela falou, posso ver isso aqui? Perguntamos o preço bom, perguntamos se era falso, lógico que ela falou que não, ela falou, não é nem verdadeiro nem falso, mas assim, deve ser alguma coisa que eles faziam. Ela falou, qual que você quer ver? Você não acompanha ela, você fica na calçada, você diz qual é, ela some, daqui a pouco ela volta com uma bolsinha com tudo que você pediu para ver. Nossa. Aí você escolhe o que você quer, paga em dinheiro, não tem cartão, não tem nada, e vai embora. No dia que a gente estamos esperando, a mulher tá vindo com a bolsinha, porque a Dora falou, eu queria ver essa outra aqui, porque uma que tinha um fecho assim, tipo Gucci, né? Ela falou, deixa eu ir lá pegar. Quando ela tá voltando, vem uns caras, FBI. Nossa! Os 4 caras correndo. Essa mulher, ela quase engoliu a bolsinha dela. Bateu 100 metros. Ela botou embaixo e como se tivesse... Aí quando ela passou, a gente fez sinal, não. Olha, até me arrepia de lembrar. Eu falei, você imagina se a gente tá mexendo e o cara leva a gente junto, porque você tá consumindo, saber, tá? né? Nossa, meu, que susto. Esse que é o medo que dá, né? E uma vez quando a gente foi pra Orlando, a gente foi no SeaWorld, e tinha a Manta, que é a famosa, tal, que é aquela que você vai deitado, então tinha uma outra nova lá e parecia um tubarão, eu não lembro o nome dessa coisa. Eu vou colocar aqui o nome. E ela dá um nó ali uma hora, né? Aí nós somos adorar, ai que legal, de novo, tal. Vamos de novo então. Quando a gente saiu, eu percebi que ela já não estava nem gritando mais na segunda vez. Quando a gente saiu de lá, ela sabia, falou, não tô bem. Sabe aquelas lixeiras grandes que tem assim? Nossa, ela vomitou. Ela abraçou aquela lixeira. O café da manhã foi tudo ali. E foram de novo ou não? Bom, aí acabou o dia. A gente foi pra International Drive, ficou andando lá, fomos comer no Olive Garden, né? Que não tem que sempre bater o ponto lá, né? Então essa foi algumas vezes pra Orlando, Miami uma vez também. Ô chefe, queria que você falasse a gente fez um cruzeiro uma vez. Royal Caribbean. Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. E teve um perrengão lá em Buenos Aires, né? O Beto queria comer a tal da papa frita lá com aquela gorduchinha assim, né? E nós somos no centro lá, né? Palácio de la Papa Frita. E você sai do navio, você vai caminhando a pé até lá, fomos até lá, não sei o que. A gente tava com a mochila, ela falou, vou colocar os passaportes, tudo aqui dentro, tal, documento, cartão, dinheiro, tudo numa bolsinha só. E colocamos na pochetezinha da mala. E a mala aqui nas costas, não. Buenos Aires, né? Então mandamos lá, almoçamos, tal, não sei como, estamos voltando, eu e a Dora, o Beto, a Ju e o Guga aqui. Estamos andando na avenida, tal, não sei o que. Aí eu tô andando e senti que tava puxando minha mochila. Eu virei para trás. Ninguém viu, eles não estavam vendo eles nada. Não vi, ele tava junto, andando junto, eles estavam até um pouquinho na frente. Um pouco na frente. Eu lembro que a hora eu virei e vi a moça mexendo, eu peguei, dei um tapa, eu peguei na mão dela aqui, ela falou, que passa? Eu falei, que passa que você tá me roubando, né? Aí eu vi um cara que desviou e o Beto, ele tomou um susto que ele pegou as crianças, puxou pro lado assim pra entender o que tava acontecendo. Né? Virou um alvoroço ali e tal. Aí eu peguei, parei, tirei as coisas, olhando, tava todos os cartões. Mas dinheiro, ela já tava mesmo. Ela tava pra abrir. É porque elas fazem etapa, ela dá uma abridinha, vê se o cara não mexe, abre mais um pouquinho, né? E eu acho que eu senti porque era a bolsinha que tinha embaixo, então ela deve ter puxado pra poder soltar o zíper, alguma coisa assim, né? Puta, mas ali foi um susto. Mas a viagem de navio, eu lembro assim, a primeira coisa que me impressionou é o que o Guga comia. Porque ele era pequenininho, né? Que ano foi isso? 2016, acho. Então, eu tinha um ano que eu tava com a Dora ainda.
Nós fomos comer a primeira vez. Ele usava a camisa do São Paulo ainda. É bonitinho. Agora eu já era santista. Foi né? surpresa, essa viagem foi surpresa. Então foi legal, porque eles não sabiam que a gente ia. E nem sabia que eles iam. Ah, é? Uhum. Então, aí a gente chegou, tava assim, surpresa. daqui a pouco veio, a hora que eles viram a gente, vieram cumprimentar. E nós descemos lá em Punta del Este também. Punta del Este, Montevidéu e Buenos Aires a gente fez. Foi muito legal essa viagem. Agora no navio, aquele churrasco na piscina do navio, né? Nossa, foi O demais. navio é uma delícia, né? E outra, todo mundo fala, não, tem que ser, a cabine é ruim, não sei o quê. A única coisa da nossa cabine que pegou foi uma noite, porque a gente estava embaixo da piscina. Então, as pessoas na festa, na Começou piscina... a pingar água. Não, graças Nossa, a Deus não. pensou, né? Imagina. As pessoas pisando ali, então faziam um barulho e o movimento, você não percebe que o navio está balançando. Mas a água você percebe, ela ficava. Nossa. A única, mas foi uma noite só também. Não, uma noite só. Foi super outra, a gente passava o dia inteiro fazendo coisa, né? E eu acho que esse dia a gente estava voltando de Punta, que a gente andou, rodamos Montevidéu. Tem aquelas parrilhas que a gente viu ali no porto, no né? mercado do Porto. Nossa, muito legal. Foram 7 noites aquela viagem. Você fez alguma outra viagem de navio ou não? Não. Mas gosta? A gente, adoro. Adoro. A única coisa ruim é que come demais e depois da bariátrica não rende muito. É que não vale a pena ir no rodízio. Mas assim, é impressionante o navio, porque aonde você vai tem comida. Tem comida. Uma das vezes você falou do hard rock, nós fomos no hotel, aquele da guitarra, né? Nós entramos lá para conhecer, eu tava com o Luca. E o Luca falou, posso jogar ali no... Colocou um dinheirinho ali. Você estava comigo, né? Tava com foi quando a gente foi, que a gente foi pra aqui, o a gente tava indo embora. Viagem, tava levando a gente pro aeroporto. A gente passou lá antes de ir embora. Puta, o Luca ganhou, você foi Ele 20, ganhou, 50 ele dólares, começou né? a ganhar, colocava a ganhar. 50 dólares, eu falei, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, é seu. Ajudar Pra ajudar a pagar a viagem, né? que Foi legal. muito Deve ter ganho uns 150 então, pra te dar 50. Tá vendo, Lu? Valeu, Lu! Mas foi assim, tem uma pergunta que você faz aí, que se você prefere viajar sozinho ou com alguém. É o que eu ia fazer também. Se a companhia é boa e você topa, é legal. Agora, se tem uma imposição, nós vamos aqui, vamos ali, puta, aí pega. Né? Eu nunca passei por isso, né? Mas assim, o bom de você estar sozinho, por exemplo, eu acordava às 7 horas da manhã, o hotel que eu fiquei não tinha nem café da manhã, era um muffin e um café. A gente ficou num desse também. Saía comendo, tomando na rua, já ia andar. Começava a andava. Aí comia alguma coisa na rua, quando eu voltava, na esquina do hotel, tinha um pizza, slice pizza. Quando eu cheguei era $1. No dia seguinte tava um X, fala 2 por $1. Nossa! Mas é um pedaço desse tamanho. Nossa, eu pegava 2 pedaços de pizza, ia pro hotel com uma coquinha e, meu, resolvia, já né? botava ali o pé borbulhando, né? E eu ia pra onde eu queria, fazia o que eu queria fazer. Essa viagem você fez sozinho. Foi aqueles 4 dias antes sozinho. e naquela que eu fiquei depois. Eu nunca fiz uma inteira sozinho. Mas assim, a Dora é super parceira pra viagem, o Décio foi super parceiro. E quando a gente ia pros torneios, a gente sempre ia em 4, 5. Tem uma vez que foi pro aniversário do Eduardo também, de 50 anos, 55 anos, que a gente foi pra Orlando. Mas era muita gente. Aí a gente saía de carro do condomínio, ia jogar no ESPN lá, porque ele tinha parceria lá com o Goff, né? A gente ia jogar tênis lá. Foi legal, uma vez que a gente chegou lá, como parou, ele falou assim, eu vim pra jogar, não sei o que e tal. E o cara começou a perguntar uma coisa do Valune. Falar pra ele que eu sou amigo do dono. Aí ele falou, eu falei em inglês pro cara, ele é amigo do dono. Ele falou, is he a Mickey's friend? Ele é amigo do Mickey, né? Porque o parque da ESPN e tal. Então assim, quando você vai em muita gente, aí pode dar um estressezinho. Não, dá. E outra, eu não gosto de viajar de muita não é que gente. são amigos de 23 anos, que Não, qualquer mas coisa cada são um amigos tem de um 60 jeito. anos. Não, e cada um tem um jeito. Tem uns que acordam mais tarde, tem uns que gostam de andar, tem uns que não gostam. Então viagem é complicado, você tem que saber com quem você está viajando, porque senão rola estresse. Eu e a Sam, a gente nunca teve um estresse assim de vamos ali, não quero ir. Não, adoro vamos parar um pouco para descansar, porque assim, isso eu vou no pique. Eu vou no pique. Por exemplo, se eu for com gosta de ele, ir parando. nós vamos andar os 32 quilômetros sem parar. Vai. Que nem a gente tá falando de Santiago, né? Santiago de Compostela para fazer. Vai precisar treinar? Não precisa treinar. O viagem é diferente. Mas você, com mochila, mas você pode despachar a mochila e tal. Que foi a última viagem que a gente fez, que foi para Londres. Nós fomos ver o ATP Finals em Londres. São os 8 melhores jogadores da temporada. Então só tem fera. Djokovic, Nadal,
o Federer, né? Só os feras. Ali era jogo o dia inteiro. Tudo bem, era uns puta jogo, era no O2 Arena, que é o máximo de Londres, na beira do Thames, mas assim, passeamos no ônibus de turismo para ver alguma coisa e tal. E teve um dia que a gente saiu caminhando, estava tendo uma parada que começava naquela avenida que sai de frente para o Palácio de Buckingham. Então a gente andou atrás da parada, tudo chegou lá, troca da guarda, aquela coisa, viu aquele movimento, vimos tudo aquilo. E essas viagens todas que você faz para fora, impossível ir sem seguro viagem, né? Sem chance, sem chance. Você sempre contrata. Teve muito tempo que eu fiz com você, né? E depois eu comecei a fazer com o do Itaú, né? E, por exemplo, eu lembro quando a gente foi nessa viagem de 2014, que foi o filho, ele teve catapora. Aliás, acho que ele já embarcou com catapora. Aí chegou Lelinho, lá, né? o Lelinho. Aí chegou lá, teve que levar o menino lá no médico e tal, não sei o quê. Eu lembro do Eduardo falando que a sogra dele teve um problema de dente, teve que levar no dentista. Se tivesse que pagar, isso é uma fortuna. Não, nos Estados Unidos Não, lá fortuna. é muito A gente até fala, ó, só para pegar o gancho aí do seguro viagem, a gente tem um cupom lá com o tio Orlando, o nosso cupom Viagem com Escalas. Tem o desconto lá, para ingresso também tem o desconto lá com o tio Orlando. Mas o que eu queria te falar do seguro viagem, a Sami teve um problema uma vez que travou a coluna dela. O médico foi dentro do nosso apartamento, cuidou dela, receitou o remédio. Com a receita do remédio a gente mandou pro seguro viagem e reembolsaram 100% para ela. E a gente ouviu o caso também de cara que foi tomar soro, saiu de lá com a conta de $2.000 no hospital. Não, qualquer coisa lá é muito caro. Ele é assim, não é que ele pergunta pra você como é que você vai pagar, ele vai depois manda a conta. E assim, tem gente que tá devendo fortunas para hospitais lá, né? Porque não tem plano. Não, né, e fica devendo mesmo. Fica, Lá que não nem é, a dívida de faculdade que eles fazem. Não importa né? que você é brasileiro, nada disso. Eles te mandam a conta de alguma forma, né? Pro Brasil eles dão um jeito de cobrar, de fazer, não sei. E outra, você anda de carro, anda de avião, e por falar de andar de carro, tem aquela pra que West, né? A gente foi de onde você morava, lá como é que chama? Dolphin, lá, como é que chama? Deerfield Beach. Deerfield Beach. É que quando você foi, a gente estava em Pompa no Jasco. Que é ali do lado, um do lado do outro. Não, e o legal dessa vez é que vocês estavam lá há algum tempo, vocês já conheciam um monte de coisa ali. E a viagem para Key West é tão legal ou mais legal do que o West, né? E a gente, aquela praia que a gente foi dentro de um quartel, né? Puta, aquilo ali. Forte Zachary Beach. Aliás, não sei se pode chamar de perrengue, que você e o Luca passamos, a gente não conseguia sair do mar, lembra? Que era um monte de conchinha, uma areia morta, assim, uma areia movediça. Mas a gente teve um perrengue na ida que quebrou o ar-condicionado. Aquele calor, Não, mas de é muito Miami. bonito lá. O Luca ficou maravilhado com o Key West. Inclusive, você estava falando de Nova York, você perguntou de ir para os lugares. Todo filme que você viu, puta, já tive aí. Isso é muito legal. Nova já passei. Nova York é sensacional. Eu, por exemplo, na primeira viagem que eu fui, depois que eu estava com a Dora, para Nova York, eu escrevi na ponte, te amo, Dora, te amo, chefe. Tirei uma foto para aparecer o cadeado ali embaixo, o coração e na Brooklyn Bridge? Na Brooklyn Bridge. Eu mandei, olha, nossa, que legal, o prédio ficou bacana, tal. Olha os cadeadinhos. E Dora, eu te amo, que estava desenhado, ela não viu, porque estava no meio de vários. Dora, eu te amo, ela não viu. Hoje, se você passar lá na ponte, tem uma placa pode mais, que né? você toma multa, porque por causa do peso. E a ferrugem que gera é que estraga a estrutura da ponte. É que na Europa tem um lugar que é assim também, que todo mundo coloca. A gente República Tcheca, acho que tem bastante. Gramado a gente colocou. De Brasil, o lugar que eu tenho vontade de ir é Gramado e Canela, eu tenho vontade de ir. Ali tem muita coisa legal ali perto. Poxa, e uma última pergunta aí. Queria saber o que você achou da Meg. Se você faria uma viagem de motorhome, você conseguiria passar aí, que nem a gente fez uma viagem agora, 23 dias pelo Nordeste, comendo, dormindo, usando banheiro. Então, eu acho assim, primeiro o projeto de vocês, parabéns, super legal. Eu sei há quanto tempo você fala de ter alguma coisa assim. Não tinha uma Meg na vida quando você falava, né? Eu sei que nem uma Sami também na vida pra acompanhar. Precisava a Sami pra pegar a Meg. Porque se não tem, não rola. Né? Porque não adianta ele querer fazer e você não gostar, não vai rolar. Eu não sei que ano foi que a gente combinou que tinha um projeto de fazer Rota 66, de Boston a Los Angeles, né? Chicago. A gente deve ter programado isso aí em 99 e todo ano a gente falando que vem a gente vai, que vem a gente vai. Então, e então, os meninos também, eram meninos ainda, agora daria pra ir, acho que é uma viagem legal pra se fazer de motorhome, né? Porque a gente não vai de moto e de carro, tinha que ter 2, 3 carros pelo volume de pessoas que vão.
Mas eu acho assim, e quanto mais conforto o motorhome, eu fico imaginando vocês passarem nos lugares que vocês param, tem aqueles puta motorhome estacionado, que é um negócio comprido, o cara puxa um todinho ali pra você ficar embaixo e tal. Mas assim, eu acho que você vive muito mais, porque quando você vai de avião, você passa por cima. Quando você pode ir para aqui o oeste de avião, deve ser rapidinho, acho que meia hora você tá lá, agora vai. Você não passa pela estrada. Não sei quantos quilômetros tem que você anda em cima do mar ali, e aquele visual, quando a gente voltou, tava o pôr do sol, você poder acompanhar tudo aquilo. E os Estados Unidos são uns estados maravilhosos. Né? E o que a gente falou nessa viagem, você imagina, a gente fez de São Paulo, Bahia, Sergipe, Alagoas, foi até Rio Grande do Norte. Você imagina você parar na Bahia, aí desfaz a mala, entra no hotel, aí depois acabou, aí você faz a mala, vai pro outro, aí você faz a mala. Não, e o tempo de aeroporto? Então, né? A gente foi parando, a gente costuma dizer que a casa é pequena, mas o quintal é diferente todo dia, né? Então, porque das 23 noites, 18 pelo menos, a gente dormiu o pé na areia, assim, de você sair e tá no mar. Eu fui acompanhando a viagem, você que ele mandava no WhatsApp, ó, toda divisa tinha uma foto dele na divisa e tal. Mas acho que talvez vocês tenham sentido falta de poder ficar mais tempo em cada lugar do que vocês ficaram. Totalmente, tem acho assim, pro intuito de você documentar, mostrar, fazer os vídeos que vocês devem estar preparando para isso. É que o nosso foco da viagem era Lençóis Maranhenses. Ao invés de dar um tiro para cima, a gente foi parando onde dava, porque o foco era lá, né? Chegar eu fiquei imaginando aquele mapinha que vai estar enchendo o Brasil inteiro, né? Talvez, não sei se você tem Goiás, ali se tem Roraima, Rondônia, Amazonas. Não tem ainda, mas tem aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, as bandeirinhas de onde a gente parou. De todos os estados. Eu fico imaginando, por exemplo, você falou de mandar o carro de cegonha e poder ir direto para vocês ganharem esse tempo. Então também uma coisa, por exemplo, para o Amazonas. Puta, se daqui para Manaus. Pois tá louco. Cruzando Transamazônica, essas coisas. Agora tá falando, ó, faltando a Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Belém do Pará já fez? E Mato Grosso já. Goiás já. Já fomos 2 vezes. Enfim, você viajaria de motorhome? Eu viajaria. Assim, mas de novo, tem que ter muita parceria, muita parcimônia, a pessoa tá afim, porque assim, é pernilongo de repente no lugar que você tá. Eu vi que vocês colocavam a redinha ali atrás e tal, né? Repelente e tudo mais, então, assim, eu acho muito legal. Assim, a gente tá muito acomodado. Eu tava falando com ela outro dia, né? A gente tá morando em Santos faz 7, 8 meses. Nós nunca fomos pra Peruíbe. Nem pro Guarujá eu fui. O Guarujá também até por causa de medo, né? Porque é perigoso o Guarujá. Mas poder sair para Cananéia e para Registro. Eu tenho um amigo que trabalha com a gente, o Thiago, que eles vão para Pedro de Toledo, né? Que tem um parente que mora lá. E aí já é mais sítio, né? É uma coisa legal. Mas a gente não sai de lá, entendeu? Até porque ali, a praia, você falou do quintal, o nosso quintal é a praia. Eu moro a 50 metros da praia. Eu tirei férias agora, eu tirei 10 dias. Os 10 dias nós fomos para praia. Vai pra delícia, praia, né? Só que assim, tem o carrinho, tem o guarda-sol, tem as cadeiras, uma cooler, às vezes 2. Prepara, a gente passa o dia na praia bebendo, comendo, delícia, pastel, chamate. Você tinha falado dessa viagem, a gente fazer um vídeo, porque cada dia a gente estava numa praia. Eu fiz questão de dar um mergulho em toda a praia que a gente parava, dava um mergulho. O Beto foi todas as praias, ele mergulhou. Mas eu tenho certeza que o mergulho mais legal foi do drone, né? Nossa senhora. Você tem 1 minuto e 42 segundos. Por que será que aconteceu 1 minuto e 42 segundos? Perdemos o drone na viagem lá do Nordeste, foi triste. Não, e toda vez que ele solta o drone... Ela entra aqui pra não ver. Eu entro pra não ver. Pra não ver cair? Não, tem medo. Eu tenho medo. Pra mim, qualquer vento vai derrubar ele. Eu tava comentando com o Luca, meu filho, assim, as imagens que vocês conseguiram com o drone. Não, o drone ele tem uma imagem que você tá no chão, de repente você sai da copa das árvores, qualquer coisa, puta, abre um clarão assim. Que não, e ele não treme, ele é bem, a imagem é perfeita. Bem estável. Enfim, perdemos. O Margarito preferiu ficar na muito legal. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, obrigado, Sami. Agradecer aí o pessoal que está com a gente, que é o pessoal da Airalo, que é chip internacional. O pessoal do Seu Boné de super qualidade. Agora, a Padoca aqui, ó. Deixar também o Instagram deles. Melhor companhia para o Mocha Café lá. Aproveitando aqui o Mocha Café. O pessoal do Viva Viagens e o pessoal lá da RS Camisetas que forneceu a camiseta pra gente, tá bom? Agradecer aí mais uma vez, quarta-feira que vem, 8 horas, mais um episódio do Bate-Papo na Meg. E pra finalizar aqui, ó, o Bons Vinhos, que tá com a gente não só no projeto, como no nosso canal direto aí, tá?
Valeu, obrigado, chefe. Obrigado mais uma vez. Super E sucesso pra vocês. Vamos pra próxima. Valeu, obrigado. Vou superar o Adalto nas visualizações. É isso mesmo. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Even on our worst day, we're better than the rest, starting from the first day.